Shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje chegamos ao 35º dia da nossa contagem do homem. Estamos caminhando para alcançarmos o 49º dia e então adentrarmos a Shavuot, ao recebimento da Torá. E nós estamos num caminho de refinamento. E hoje nós estamos no 35º dia, quando nós iremos tratar sobre realeza na humildade. A bênção da contagem do homem de hoje: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Hoje, 35º dia, ou seja, 5 semanas da contagem do homem. Hoje é Malhut Sheb Hod, realeza na humildade. A nossa oração de hoje, do 35º dia. Senhor soberano, que reina com justiça e misericórdia, venho a ti neste 35º dia da contagem do homem, para clamar por uma humildade que não me diminua, mas que me eleve em dignidade diante da tua presença. Ensina-me o caminho da realeza que nasce da simplicidade e da sujeição ao teu governo. Livra-me do orgulho disfarçado de zelo espiritual e da vaidade oculta sob a aparência de serviço. Que minha alma não busque aplauso, nem se alimente do reconhecimento, mas que seja firme na certeza de que fui chamado a refletir o teu caráter com integridade e reverência. Ensina-me a andar com retidão, sem me tornar inflexível. Que eu exerça a autoridade espiritual com compaixão e que meu falar seja firme, mas temperado com graça. Que a influência que tu me dás não seja para controle, mas seja para cura, edificação e serviço. Conceda-me sabedoria para acolher as críticas com discernimento e humildade. Que eu não me ofenda facilmente, nem me ensoberbeça com elogios. Que eu saiba ouvir com maturidade, aprendendo até com os que se opõem e crescendo com aqueles que nos desafiam. Que meu testemunho não seja marcado pela ostentação da piedade, mas pela coerência de uma vida humilde, autêntica e devotada à tua vontade. Que eu seja exemplo silencioso de transformação, deixando que os frutos falem mais do que as palavras. Revela-me, Senhor, onde minha humildade precisa amadurecer. Que eu não me esconda atrás de uma modéstia que negue o chamado, mas que abrace minha missão com nobreza e responsabilidade, colocando minha vida a serviço da tua glória e do bem do próximo. Dá-me domínio para governar minhas emoções, palavras e atitudes, que meu caráter seja um trono onde teu espírito possa habitar com liberdade, reinando sobre meu orgulho, meus impulsos e minhas vaidades. Que cada decisão minha te honre e te reflita. Santifica este dia, Pai, para que Malhut dentro de Hod seja realidade vívida, com temor, com profundidade e com beleza interior. Que a realeza da humildade transforme a minha vida em um canal vivo da tua luz e do teu reino neste mundo. Eu oro em nome de Jesus. O salmo de hoje, correspondente ao 35º dia, é o salmo de número 87. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e da Babilônia entre aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia
e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores de instrumentos dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Salmo maravilhoso, né? O Salmo de número 87, que corresponde ao nosso 35º dia. A nossa meditação de hoje, a nossa reflexão. Ao concluirmos a 5ª semana da contagem do homem, entramos em um dos pontos mais delicados do refinamento espiritual, a realeza dentro da humildade. E existe um mistério profundo nisso, porque o homem natural imagina que a realeza e humildade são opostos. Mas, segundo a Torá, os maiores reis foram justamente aqueles que aprenderam a se humilhar diante de Deus. Moisés, chamado o nosso mestre, né? Moisés Rabeno, o nosso mestre, por exemplo, foi chamado de o homem mais humilde da terra, em Números 12:3. E, ao mesmo tempo, nenhum homem carregou tanta autoridade espiritual quanto Moisés. Isso nos revela um princípio espiritual poderoso. A verdadeira grandeza não nasce na exaltação do ego, mas na anulação diante da presença divina. O atributo de Hod, o atributo da humildade, do esplendor, não é fraqueza. Na linguagem dos sábios da Torá, Hod, humildade, representa a capacidade de reconhecer a fonte. E ainda que eu seja grande, eu não me desvinculo e não me esqueço a fonte que me fez grande. É o brilho daquele que compreende que tudo vem de Deus. O arrogante rouba para si a glória. O humilde devolve a glória ao Criador. Os sábios do Talmud ensinam: todo homem em que há arrogância é como alguém que rejeita a presença divina. Toda pessoa arrogante, de certa forma, está desprezando a Deus, não dando a Deus o reconhecimento de que Deus é a fonte de toda a vida. Por quê? Porque a arrogância ocupa um espaço que deveria pertencer a Deus nos nossos corações. O orgulho espiritual é uma das formas mais perigosas de orgulho, porque ele se disfarça de santidade. O homem começa a imaginar que a sua oração, que o seu conhecimento, que os seus dons, que a sua disciplina espiritual são produtos exclusivos do seu próprio mérito. Então há um orgulho espiritual que por muitas vezes é tido como se fosse humildade, e não é. Quando alguém tem a necessidade de expressar o quanto ele ora, quando ele tem necessidade de expressar o quanto ele é santo, quando ele tem necessidade de expressar o quanto que ele tem intimidade com Deus, isso, na maioria das vezes, é expressado como orgulho e é visto, às vezes, como santidade. Mas a Torá destrói esta ilusão. Em Deuteronômio 8, 17 e 18, está escrito: e não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não. Antes te lembrarás que do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Isso não fala apenas de dinheiro, não fala apenas de recursos materiais. Isso fala de tudo. Fala de dons, fala de crescimento, fala de prosperidade, fala de elevação,
fala de refinamento, fala de entendimento, fala de transformação. Tudo é fruto da graça sustentadora de Deus. Não é mérito do homem, não é capacidade do homem, não é fortaleza do homem. O homem precisa reconhecer que tudo vem de Deus. E esse reconhecimento é a realeza na humildade. Não importa a posição, a autoridade, o posto, o título, eu reconheço. Tudo vem de Deus. E nós temos uma chave para manter-se no caminho da correção. Qual é, bispo? É reconhecer que todo refinamento só é possível com o auxílio de Deus. Isso é profundamente bíblico. Na tradição dos sábios, a correção, a reparação, que no hebraico quer dizer tikkun, não acontece apenas pelo esforço humano. Existe cooperação entre o homem e o céu. Se nós estamos aqui nos reunindo todos os dias, e hoje, excepcionalmente, houve um, um descontrole aqui nos meus horários, e eu não pude fazer ao vivo, mas nós estamos repondo aqui nesta gravação, nunca acontecerá a nossa ratificação, a nossa reparação, a nossa correção interior, esse refinamento que nós estamos buscando nestes 49 dias entre Páscoa e Shavuot. Nunca acontecerá nenhuma mudança significativa. Nunca seremos elevados por capacidade humana, porque eu estou buscando a Deus. Não. É uma cooperação entre o céu e o homem. O homem se dispõe, o céu realiza. Eu explico de que forma, de que o homem depende. Ele desperta abaixo para que haja um despertar acima. Eu busco ao Senhor aqui e ele responde de cima. O homem dá o passo de obediência, mas a luz, a instrução, a revelação, a vida, a transformação virá de Deus. Por isso, humildade verdadeira não produz autodesprezo. Ela produz consciência correta. Falamos anteriormente, em outra meditação, que às vezes, por não entendermos a língua, a palavra no original, as pessoas expressam sobre si mesmo com autodesprezo, como se fosse humildade. E não é. E eu expliquei. Tem pessoas dizendo, eu sou um verme, eu sou um caco, eu não sou ninguém. Isso não é humildade, irmão. Isso é autodesprezo. Isso é um orgulho disfarçado de humildade. Existe uma falsa humildade que não vem da santidade. É aquela humildade que destrói a sua identidade, que anula a sua dignidade, que faz a pessoa acreditar que não possui valor algum. Isso não é humildade. Isso é distorção emocional. E que o Senhor venha corrigir a mim e a você e nos livrar desta falsa humildade. A verdadeira humildade, e que nós vamos encontrar a sua base bíblica, é diferente. O rei Davi dizia: Quem sou eu, Senhor? Mas também enfrentava gigantes. Abraão, o nosso pai da fé, dizia: Sou pó e cinza, mas confrontou reis e nações. Moisés, o nosso grande líder, dizia: Não sei falar, mas confrontou Faraó. Veja o equilíbrio: humildade sem covardia, autoridade sem arrogância. Quando se referia a Deus, Davi diz: Quem eu sou? Quando se referia a Deus, Abraão disse: Eu sou pó e cinza. Quando se referia a Deus, Moisés disse: Eu não sei falar. Mas diante do gigante, Davi disse: Hoje eu vou entregar sua cabeça
as bestas feras do campo. Diante das nações, Abraão confrontou reis e nações e permaneceu na fé. Moisés, diante de Faraó, deu juízos terríveis a Faraó. Por quê? Porque a humildade na realeza, ou a realeza na humildade, traz equilíbrio. Você reconhece diante de Deus que tudo vem dele, mas diante dos homens, você se apresenta com humildade, mas também com autoridade. Porque humildade, ela tem que ser apresentada sem covardia. E a autoridade tem que se apresentar sem arrogância. Essa é a realeza da humildade. Realeza dentro da humildade. Significa carregar dignidade sem necessidade de autoexaltação. Realeza na humildade é você não precisar, não necessitar se auto-engrandecer. Você pode fazer coisas maravilhosas, plausíveis, louváveis, mas você mesmo não vai se auto-exaltar. Por quê? Porque realeza na humildade não se glorifica a si mesmo. E quando recebe glória, quando recebe louvor, quando recebe aplauso, se você realmente vive a realeza da humildade, quando você é aplaudido, quando você é louvado, quando você é reconhecido, você transfere a glória a Deus, nunca se esquecendo de que tudo vem dele. Por isso, nós damos a ele a honra, a glória, o louvor e a majestade para sempre. Nunca o eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso, eu realizo. Isso é autoexaltação. Isso é terrivelmente uma manifestação de orgulho e é um desprezo à realeza da humildade. Os sábios judeus, num livro chamado Ética dos Pais, tem uma pergunta. Esse livro é maravilhoso. Se eu fosse você, eu ia atrás desse livro. Ele é maravilhoso. Ele trabalha em cima de perguntas e respostas e sempre trazendo provérbios extraordinários para nos levar a despertar o conselho de Deus e a sabedoria. Então, em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no quarto parágrafo, diz assim: quem é honrado? E a resposta é aquele que honra os outros. Olha que sabedoria! Está até longe do alcance da nossa cultura. A pergunta é uma pergunta nobre. Quem é honrado? Eu vou simplificar a pergunta. Quem é a pessoa honrada? A resposta é: a pessoa honrada é aquela que honra os outros. Não é aquela que busca honra para si. Uma pessoa honrada é alguém que honra os outros. Isso destrói completamente a lógica do ego humano. O mundo acredita que honra é aquilo que exigimos para nós. A Torá ensina que honra verdadeira é consequência de um coração refinado que está sempre disposto a abrir mão de suas próprias honras para honrar a outros. Isso é realeza na humildade. A forma como as pessoas ao nosso redor reagem a nós é um termômetro. Isso possui um eco direto na sabedoria bíblica da Torá. O Talmud ensina: aprendi muito com meus mestres, mais com meus companheiros, mas com meus alunos aprendi mais do que com todos. Olha que interessante. Só reconhece isso quem é humilde.
aprendi muito com os mestres, mais com os meus companheiros, mas com os meus alunos aprendi mais do que todos. Olha a humildade desta pessoa que escreveu esse pensamento no Talmud. Aprender com quem é mais humilde, aprender com os que são mais simples, aprender com os que são menores do que nós. Isso é realeza na humildade. O que significa que nós precisamos, em tempo, baixar o nosso nariz. Não querer estar rodeado só de pessoas importantes, que desejar estar só na mesa dos reis. Salomão disse: quando você sentar na mesa do rei, atravesse uma faca na sua garganta. Tem muitas lições nesse texto, né? Acredito que comer menos, né? Quando você está num ambiente desfavorável a você, diante de pessoas que estão ditando as regras. Falar menos, ouvir mais. Talvez seja isso o que significa colocar uma faca na garganta. Se for para o silêncio, talvez naquele momento você vai demonstrar realeza na humildade. Passar a ouvir pessoas menores. Eu já fui corrigido por Deus, vendo Deus corrigir outras pessoas. Hoje, irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade de me agachar, de me ajoelhar, mesmo eu estando na igreja ou até no púlpito da igreja, e amarrar o cadarço de uma criança. Outrora, lá atrás, se eu estivesse orando e uma criança me atrapalhasse, eu chamava a atenção da criança. Você está vendo que eu estou orando? Hoje eu dobro os joelhos na igreja e eu estou orando e as crianças começam a fazer fila. Isso não foi exigido, irmão, isso não foi pedido. Você que é da nossa congregação sabe, são poucas as crianças e não sei se é os pais ou a razão, mas a maioria das crianças da minha igreja, quando eu chego, vem me abraçar, vem pedir bênção e muitos esperam eu beijá-los. Aí eu já sei os que gostam de beijo, os que gostam de abraço, os que só vêm cumprimentar. Um só cumprimenta assim, né? Do jeito deles. Você tenta responder. Outros querem um abraço. E tem criança lá que nasceu e hoje já está com 18, 19 anos. E quando eu chego, eu posso estar orando, ele vai me cutucar, chamar, dizer, eu estou aqui. E eu paro de orar. E eu atendo eles com alegria, sem me entristecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que não era para afastar as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Significa o quê? As pessoas mais humildes que nós temos na comunidade são as crianças. Por que o Senhor diz isso? Porque elas são puras, elas são ingênuas, elas são sagradas. E você não é o bambambam bam, bam da congregação, porque você é o pastor presidente, porque você é o pastor fulano de tal, porque você é o ministro tal. Não, irmão. Aprendemos muito mais com os pequenos, com os nossos alunos. Ou seja, até os relacionamentos se tornam instrumentos de aperfeiçoamento para que nós possamos realmente viver a realeza na humildade. Muitas vezes Deus vai usar até opositores para revelar áreas que ainda precisam de refinamento. Então nós vamos ser afrontados, nós vamos ser desafiados, nós vamos ser ativados para colocar em prática a nossa humildade. Isso é difícil para o ego aceitar, mas é necessário para que nós possamos ter refinamento. Porque gostamos de ouvir elogios, mas o refinamento espiritual verdadeiro, frequentemente,
cresce em ambiente de confronto, de crítica, de desconforto. Eu confesso, eu tenho dificuldade com a crítica. Para mim, toda crítica é maligna. Eu não tenho problema com opinião, eu não tenho problema com conselho, mas eu tenho problema com crítica. Todo crítico que chega depois para dar a sua opinião, eu não aceito. Mas em muitos momentos, esse tipo de crítica eu não respondo. Eu tenho me discipulado, me disciplinado a não responder às críticas da internet. As pessoas pegam as coisas pela metade, não conhecem a sua vida, não sabe o seu testemunho, não conhece sua intimidade com Deus, e a gente é chamado de todo tipo de nomes. Eu estou me discipulando e me disciplinando. Muitas vezes eu consigo não responder. Por quê? Porque nem toda crítica é justa, irmão. Nem todo opositor fala pela verdade. Mas até mesmo críticas injustas podem revelar reações internas ainda não curadas. Eu entendo que quando elas não me incomodarem mais, então eu alcancei a realeza na humildade. Quando a crítica destrutiva, porque as pessoas têm um ditado de dizer de crítica construtiva, para mim elas é toda do inferno, mas quando a crítica destrutiva, quando aquele ataque voraz, quando aquela incitação para te irritar, não te causar mais irritação, não te causar mais dor, significa que o meu interior agora está refinado à altura de realmente eu viver a realeza na humildade. Eu espero alcançar. Baal Shem Tov, um grande mestre do judaísmo, ensinava que tudo aquilo que vemos nos outros funciona como um espelho para examinarmos nosso próprio interior. Não significa aceitar acusações falsas como verdade absoluta, mas usar cada situação como oportunidade de uma introspecção diante de Deus. Até mesmo quando alguém te acusar, te apontar, te criticar injustamente ou falsamente, você deve usar aquilo como um espelho. E mesmo que você tenha certeza que não é aquilo, mas você examina. Por quê? Porque pode ser que eu esteja me tornando naquilo. Usar todas as situações para nos mantermos na realeza da humildade. Por isso o texto pergunta: tenho reagido com maturidade às críticas, mesmo às mais duras? Essa pergunta é espiritual e extremamente profunda, porque maturidade espiritual não é medida apenas pela intensidade das experiências espirituais. A maturidade espiritual é medida pela capacidade de permanecer humilde depois delas. Então você não tem maturidade espiritual por causa da intensidade com as experiências espirituais que você teve, com sinais, com prodígio, com maravilhas, com o extraordinário. Não, não. Isso não traz maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você viver tudo isso em intensidade, o sobrenatural, aquilo que é glorioso, aquilo que é poderoso, aquilo que é extraordinário no mundo espiritual. E mesmo assim, ter a capacidade de se manter, de permanecer humilde depois das suas maiores experiências espirituais. Isso é interessante. Isto é importante. Por quê? Porque eu vou dar sempre a Deus a glória. Há pessoas que oram muito, jejuam muito,
Estuda muito, mas se tornam intratáveis, se tornam agressivas, se tornam soberbas, se tornam inalcançáveis. Irmão, se tem uma coisa que eu espero que eu não perca, é permitir o acesso das pessoas até mim. Eu espero que eu não me torne grande ao ponto de afastar as pessoas. Eu viajo, eu prego na maioria em reuniões pequenas, congressos pequenos, ativações pequenas. Mas também já tive a oportunidade de ministrar em grandes ativações, em grandes congressos, em grandes conferências, aonde estavam os ditos maiores homens dessa nação. Irmão, eles são intocáveis. É impossível que uma irmã ou um irmão simples, membro da igreja, que está participando, tenha acesso a eles. Eles se tornaram, olha, é mais fácil, com certeza, qualquer crente tocar em Deus do que tocar nesses homens. Por quê? Porque a grande experiência, a intensidade da experiência espiritual tirou deles a capacidade de aceitar que outros pequenos se aproximem. Quem me conhece sabe. E isso eu não preciso fazer nada, irmão. Termina uma ministração ou termina uma reunião, eu sou cercado por pessoas o tempo inteiro. Só que eu percebi uma coisa: eles não me cercam porque eu sou especial. Eles tentam cercar a todos para ter aquele acesso, mas os outros não estão dispostos a responder, não estão dispostos a ouvir. Por quê? Porque ele é grande. Eu sou chamado a atenção por organizadores de eventos. Não, mas fica perdendo tempo, não. Eu não estou perdendo tempo. Talvez eu perdi tempo quando eu estava pregando lá no altar para você. Porque você me põe lá no púlpito para ministrar uma palavra como se eu fosse o seu empregado. E se eu tenho a capacidade de entregar uma mensagem lá, eu tenho a obrigação de explicá-la aqui. Porque se eu sou grande para ensinar lá, eu tenho que ter humildade de explicar aqui. A Bíblia diz que Jesus explicava, em particular, as parábolas para os discípulos. Então, quando você se torna inalcançável, quando você não consegue mais permitir que pessoas se aproximem de você, isso não é refinamento. O que fez você grande, o que fez você ter essas vastas experiências, não levou você a um refinamento. Isso é apenas religiosidade e o inflando do ego. A Mishnah, o, o compêndio de conselho dos sábios judeus, ensina que a Torá engrandece o homem e o reveste de humildade. Ou seja, quando o conhecimento da Torá produz arrogância, algo foi absolvido incorretamente. Como é que eu me encho da palavra de Deus e, ao invés de eu me tornar humilde, eu me torno arrogante? Você compreendeu alguma coisa errada. Você captou alguma coisa errada. A Torá engrandece o homem e o reveste de humildade. Quando o conhecimento da Torá produz arrogância, algo foi absolvido totalmente incorreto. O refinamento verdadeiro torna a alma mais viva. O que nós estamos estudando, e nós já iremos para a parte final desta meditação, ela traz uma pergunta maior. A minha alma se sente viva, vibrante e conectada com o propósito por meio do refinamento? Isso é essencial, porque o serviço a Deus não foi criado para matar a alma, mas para alinhar a alma.
A alma refinada não perde intensidade, ela perde impureza. A alma refinada não perde identidade, ela perde orgulho. A alma refinada não perde brilho, ela perde a vaidade. Então, o refinamento vai te trazer identidade, intensidade e brilho. Mas você vai se apresentar sem impureza, sem orgulho e sem vaidade. Porque nós estamos caminhando para alcançar a realeza na humildade. Para isso, nós estamos nos dispondo para que o Eterno trabalhe em nós, tirando a impureza, tirando o orgulho, tirando a vaidade. E quanto mais o homem se aproxima da luz de Deus, do conhecimento da palavra, menos necessidade ele sente de provar algo para os homens. Por quê? Porque a humildade não está em busca de reconhecimento. Pelo contrário, ela deseja intensidade, identidade e brilho, mas reconhecendo que tudo isso vem de Deus. Esse é o segredo da realeza na humildade. Andar ereto, sem soberba. Cabeça erguida, mas não nariz empinado. Ser forte, sem dureza. Sem ser bruto. Sem ser ignorante. Ser honrado, sem buscar aplauso. E crescer espiritualmente, sem esquecer de que toda luz procede de Deus. Os sábios diziam: no lugar onde há verdadeira grandeza, ali você encontrará humildade. No lugar onde há verdadeira grandeza, ali encontraremos humildade. Porque a maior evidência de maturidade espiritual não é quando alguém fala de si mesmo, mas a maior evidência de maturidade espiritual é quando sua vida aponta para Deus. As pessoas olham para você e temem a Deus. As pessoas olham para você e reconhecem o favor de Deus na sua vida, no seu agir, na sua maneira de ser. Que Deus abençoe e que eu e você possamos encontrar humildade na realeza e realeza na humildade. A história de hoje, uma história real. Abraham Lincoln, primeiro presidente americano, a dignidade que não se exalta. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é conhecido por sua liderança durante a Guerra Civil Americana e pela abolição da escravidão. O que muitos não conhecem em profundidade é como sua humildade sustentou sua autoridade e como ele exerceu realeza com mansidão, mesmo em tempos de conflito extremo. Durante a guerra, Lincoln foi duramente criticado, tanto por aliados quanto por adversários. Sofreu zombarias públicas, charges ofensivas e até agressões verbais dentro do próprio governo. Um dia, após tomar uma decisão impopular sobre anistia a soldados desertores, um de seus generais o acusou de fraqueza e covardia. Ao ouvir o relato, muitos esperavam que Lincoln exigisse a exoneração do general. Mas, em vez disso, ele disse: se eu reagisse a cada crítica com demissão, eu governaria sozinho. Prefiro suportar os que falam de mim, se isso preservar a união e a justiça. Essa resposta não foi resultado de insegurança, mas de força interior profundamente fundamentada na humildade. Ele sabia que sua posição de liderança não existia para exaltar seu nome, mas para servir a um bem maior. Sua paciência, compaixão e integridade lhe renderam respeito
até dos que antes o odiavam. Após seu assassinato, um de seus maiores críticos, Edwin Stanton, seu secretário de guerra, declarou diante do corpo de Lincoln: agora ele pertence aos séculos. Lincoln viveu o princípio da humildade, da realeza na humildade. Sua autoridade não era tirânica, mas alicerçada em humildade. Ele não se defendia com gritos nem com represálias, mas com coerência, longanimidade e dignidade. Ele reinava, mas sem exaltação. Assim também somos chamados a viver com firmeza, mas sem arrogância, com autoridade, mas sem vaidade. A verdadeira realeza da alma não grita por reconhecimento, ela serve, permanece e resiste, ainda que seja alvo de ataques. A humildade que não se dobra ao medo nem ao orgulho é aquela em que Deus pode reinar com liberdade. Muitos de nós, líderes, às vezes fazemos sermões, repressão, porque alguém às vezes está nos criticando ou falando algo a nosso respeito, e isso colocando em xeque a nossa liderança, a nossa posição. Eu tenho uma atitude, dificilmente, olha, raramente, eu acho que eu não sei, nem me lembro quando é que eu fiz, de alguém que eu soube que falou algo a meu respeito, e eu fui lá e perguntei para ele por que ele tinha dito ou deixado de dizer. Estou falando no sentido pastoral, da comunidade onde eu lidero. Mas os patrões precisam fazer isso, os pastores, os líderes. É melhor você ter maturidade e não se comportar mediante a crítica ou a fala de alguém, sabendo da sua identidade, do que você querer tratar cada ponto desse. Daqui a pouco você não vive mais, você não lidera mais e você não consegue ter um grupo, uma liderança em unidade. Vamos à nossa oração final deste dia. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em mim a realeza na humildade, eu me coloco diante de ti com um coração rendido, desejando viver uma vida que reflita o teu governo. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, eu te peço, estabelece em mim uma humildade que não me diminua, mas que me alinhe à tua autoridade. Que eu compreenda que a verdadeira grandeza está em me submeter a ti e em viver segundo a tua vontade. Senhor, livra-me do orgulho espiritual da vaidade oculta e da necessidade de reconhecimento. Que eu não busque ser visto, mas que eu deseje ser aprovado por ti. Que minha vida não seja construída sobre aparência, mas sobre verdade e integridade. Ensina-me a exercer influência com responsabilidade. Que eu não use de autoridade para dominar, mas para servir, para levantar, para curar e para edificar. Que minhas palavras sejam firmes, mas cheias de graça. E que minhas atitudes revelem o caráter do teu reino. Dá-me maturidade para lidar com críticas sem me abalar. E equilíbrio para não me exaltar com elogios. Que eu saiba aprender com todos, crescer em todo o tempo e permanecer com o espírito ensinável diante de ti. Purifica meu interior, Senhor. Que cada área da minha vida esteja debaixo do teu governo. Que minhas emoções, decisões e atitudes sejam guiadas pela tua presença. E que meu coração seja um lugar onde o teu espírito reine com liberdade. Senhor, que minha vida seja testemunha, que a minha vida seja testemunho vivo de uma humildade verdadeira.
uma humildade que sustenta, que transforma e que revele a tua glória sem precisar de palavras. Hoje eu decido viver sobre o teu governo, viver com dignidade, com temor e com verdade. E declaro que a minha vida será um reflexo do teu reino, firmado na humildade e conduzido pela tua graça. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ao nosso decreto, a nossa proclamação de hoje. Hoje declaro: a humildade será minha coroa de honra. Refinarei a minha alma para não me sentir superior, mas para glorificar aquele que me sustenta. Meu caminhar será firme, mas não arrogante, nobre, mas não vaidoso, com atenção aos sinais e abertura ao aprendizado, até dos meus críticos. Farei da humildade um trono sobre o qual Deus possa reinar em minha vida. Minha alma viverá com esplendor modesto, e minha presença será bênção para os que me cercam. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã no nosso horário combinado. E peço desculpa porque hoje houve um imprevisto. Espero que não aconteça de novo até nós terminarmos a nossa contagem do homem. Tenha um bom dia em nome de Jesus.